Olá, voltamos com mais questões de português da banca Instituto Bahia. Vamos lá. Questão 2. Assinale as assertivas abaixo, atribuindo V para as assertivas verdadeiras e F para as assertivas falsas. Item aqui, o primeiro item, ele diz: os vocábulos máquina e fácil obedecem à mesma regra de acentuação. Então vamos analisar. A palavra máquina, o acento está na antepenúltima sílaba. Se está na antepenúltima, é uma proparoxítona. E todos nós sabemos que, sendo proparoxítona, ela é acentuada independente da terminação. Então é uma proparoxítona acentuada. A palavra fácil, você vê que o acento está na penúltima sílaba. Então, está na penúltima sílaba, então é a paroxítona. É uma paroxítona que eleva acento pelo fato de terminar em consoante aqui o L. Então perceba que uma é proparoxítona e a outra é paroxítona. Ele diz que obedece à mesma regra, não obedece à mesma regra, então o item é falso. Vamos para o próximo item. Os vocábulos árvore e científica obedecem à mesma regra. Então ele falou que é a mesma regra. Vamos ver se é a mesma regra aí, a acentuação. Árvore, o acento está na antepenúltima sílaba. Se está na antepenúltima, ela é proparoxítona. Toda proparoxítona leva acento independente da terminação. Então, para você saber se é proparoxítona, você vai ver onde é que está a sílaba mais forte. Aqui já está visível, né, que está acentuado. Então, você já sabe que a sílaba mais forte aqui está no AR. Então ela já vem com acento. Então aqui já sinaliza que é a posição da tônica. Então é proparoxítona. Vamos ver a segunda. Cientificamente, o acento está na antepenúltima sílaba. Se está na antepenúltima, é uma proparoxítona. Então perceba que as duas palavras é proparoxítona e recebe acento, independente aqui da terminação da palavra. Então ele diz que a mesma regra, obedece a mesma regra, o item está verdadeiro. Vamos para o próximo item. Operário acentua-se por ser uma oxítona terminada em hiato. Vamos ver? Operário. Então aqui nós temos o acento aqui na penúltima sílaba. Se é na penúltima, é paroxítona. E aí, recebe o acento por qual motivo? Recebe o acento por terminar em ditongo, ditongo aqui decrescente. Então ele falou que ele já tá errado, né? Você viu que é paroxítona, ele disse que é oxítona, tá errado. E ele falou que é hiato, a terminação não. A terminação aí é um ditongo, então ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Então o item aqui tá falso. Então se você aqui soubesse que, né, tá na antepenúltima, o acento tá na antepenúltima, não tem como ser oxítona. Para ser oxítona teria que estar na última, o acento teria que estar na última sílaba. Então você não precisaria nem analisar o resto da alternativa. Vamos para o próximo item. O vocábulo súbita é acentuado por ser paroxítona. Perceba novamente, súbita, o acento está na antepenúltima. Se está na antepenúltima, é proparoxítona. Ele falou que é paroxítona, está errado. Porque para ser proparoxítona, ele falou que é paroxítona, para ser paroxítona, o acento tinha que estar no BI aqui, ó, na penúltima sílaba. Mas aqui o acento está na antepenúltima sílaba. Você conta, ó, sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3. Então, o acento está na antepenúltima. Então, se está nessa posição aqui, é proparoxítona. Então, a questão está errada porque ele falou que o acento é provocado por ser uma paroxítona. Na verdade, é por ser proparoxítona. Então, falso. Vamos para o próximo vocábulo. Os vocábulos subitamente e eternamente são formados pelo processo de derivação sufixal. Então aqui é formação de palavras. O que é derivação sufixal? É quando você tem uma palavra primitiva e você adiciona um sufixo depois da palavra e origina uma nova palavra.
Isso é uma derivação sufixal. Então, subitamente vem da palavra súbita. Então, se adicionou aqui, ó, um sufixo depois da palavra. Então, essa palavra aqui, súbita, já existe, né, no nosso vocabulário, e adicionou a terminação mente. Então, toda vez que adiciona depois da palavra, nós temos uma derivação sufixal. Se fosse uma adição antes da palavra, por exemplo, infeliz, então a palavra original, né, primitiva, é feliz. Então ele colocou o in antes da palavra. Então esse in aí é um prefixo. Então o que vem antes da palavra primitiva é um prefixo. O que vem depois é sufixo. Então subitamente aqui, subitamente realmente é uma derivação sufixal. E eternamente, eternamente vem de eterno. Essa aqui é a palavra primitiva. Então ele adicionou o mente aqui também. Então realmente as duas palavras se originam de uma derivação que sufixal. Então item verdadeiro. Vamos para o próximo. O processo de formação do vocábulo emoção é denominado de derivação regressiva. A derivação regressiva é quando a palavra se origina de um verbo. Então você tem o verbo, por exemplo, cantar. O verbo cantar, ele origina a palavra canta. Então é assim. Então toda vez que você tiver uma palavra que é possível ela, né, ela ter um verbo, você pode ter uma derivação regressiva. Então cantar perdendo o R vira canta. Então a palavra canta, ela é formada por uma derivação que é regressiva, porque ela veio de um verbo, né? A palavra original veio de um verbo e isso, né, formou uma nova palavra, né, com a retirada do R do verbo. Então aqui emoção nem tem como emoção vir de um verbo, né? Então aqui a princípio aqui essa emoção seria uma derivação prefixal. Moção, existe a palavra moção no nosso dicionário. Então esse aqui seria um prefixo, né? Então seria uma derivação prefixal. Então mais de cara você via que não poderia ser regressiva, porque para ser regressiva a palavra primitiva teria que ser um verbo, né? E todo verbo aqui vai carregar aqui um R aqui, né? Nessa forma. Então esse item aqui está falso. O gabarito aí vai ser então a letra E. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Às vezes você percebe que você de repente resolvendo 2 ou 3 itens, né? Às vezes você consegue matar a questão. Por exemplo, falso, verdadeiro, teria, né, essas 3 aqui. Então às vezes você consegue. Então eu teria que responder mais outra. Então terceira falsa, eu ficaria nessa. Aí então aqui até essa você conseguiria responder, não precisaria você responder as últimas 2 questões, ó. Então às vezes você consegue acertar a questão sem precisar responder todos os itens. Às vezes você fica em dúvida, aí você só pula aquele item e vai para o próximo. Às vezes não tem necessidade de você responder, né? Precisar responder. Então você vai respondendo a que você tem certeza, e a que você ficou na dúvida você deixa por último. Tudo bem? Então vamos aqui, questão 3. Ele diz: no que se refere à análise dos aspectos gramaticais do texto, julgue as assertivas. Item 1. Na oração, os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. O termo destacado, a palavra que, ele está falando, o termo destacado, o termo em destaque, exerce função anafórica. O que é função anafórica? Função anafórica é o seguinte: toda vez que o que você vê que ele tem a função de pronome relativo, e para você saber se é pronome relativo, você troca por o qual, as quais ou os quais. Toda vez que ele for um pronome relativo, ele vai ter essa característica de função anafórica. A função anafórica é você poder retomar algo que foi dito antes. Então exerce a função anafórica, a palavra
poder retomar uma ideia que foi falada antes. Então, quando o que exerce pronome relativo, exerce a função de pronome relativo, né, a classificação, com certeza tem essa característica. Então você precisaria saber se aquele que é pronome relativo. Se for pronome relativo, você já sabe, não precisa nem voltar no texto para ver se realmente ele está retomando alguma coisa. Vai ser pronome relativo. E ele fala, indica uma oração subordinada adjetiva restritiva. Toda vez que o que for um pronome relativo, ele vai ser oração subordinada adjetiva. Aí pode ser restritivo ou explicativo. Se for restritivo, não vai ter vírgula aqui, ó, antes dele, ó. Se for restritiva, não vai ter. Se for explicativa, vai ter uma vírgula. Então a diferença é essa. Quando é explicativa, tem uma vírgula. Quando é restritiva, não tem vírgula. Então vamos lá, vamos ver se isso aí realmente é um pronome relativo. Os olhos, os quais moram na caixa de ferramentas, são os olhos dos adultos. Então perceba que deu para encaixar perfeitamente, né? Então realmente é um pronome relativo. Se é pronome relativo, exerce função anafórica de retomada de ideia. Se é um pronome relativo, é também uma oração subordinada adjetiva. E como não tem vírgula, é restritivo. Então o item 1 aqui está certo. Essa questão são questões de cargo professor, viu? Prefeitura de Ipecatá. Vamos lá. O item 2. O termo que em eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor apresenta o mesmo valor morfossintático de que em um professor que nada teria que ensinar. Teria a ensinar, né? Então ele quer saber se esses dois que aqui, ó, tem a mesma função. Se é pronome relativo, os dois, se é conjunção. Tem várias classificações, mas o principal que a banca gosta é se é conjunção integrante ou se é pronome relativo. Então vamos lá, vamos substituir para ver se dá certo. Vamos ver se é pronome relativo. Eu gostaria de sugerir o qual se criasse um novo tipo de professor. Bom, vamos colocar o isso aí para ver se faz sentido. Eu gostaria de sugerir isso. Ó, o isso aqui caiu mais legal. O isso aqui, eu gostaria de sugerir isso. Ó, faz sentido, não faz? Faz mais sentido do que você falar. Eu gostaria de sugerir o qual se criasse um novo tipo de professor. Ficou meio estranho, né? Então isso aqui tudo indica que seja conjunção integrante, porque você substituiu por isso, deu sentido. Vamos ver o próximo. Um professor, vamos ver se é isso, vamos ver se é conjunção isso aqui, né? Lá em cima a gente achou conjunção, ele falou que apresenta o mesmo valor, vamos ver se o autor está falando que está certo. Um professor isso nada teria a ensinar. Um professor isso nada teria a ensinar. Vamos botar o qual aí para ver. Um professor o qual nada teria a ensinar. Ó, o qual aqui ficou melhor. Um professor isso não deu sentido. Um professor isso não deu. Agora um professor o qual nada teria a ensinar, ó, deu sentido. Então esse que aqui ele está mais para pronome relativo. Então, como ele falou que os dois que exercem a mesma função, o mesmo valor, então o item está errado, porque são valores diferentes. O primeiro aqui é uma conjunção, porque conseguimos substituir por isso, e o segundo aqui é um pronome relativo, porque conseguimos substituir por o qual. Vamos seguindo. Item 3. Os vocábulos subitamente e espiritualidade pertencem no texto à mesma classe gramatical. Aí teria que voltar lá no texto para ver se é o que é cada palavra dessa, se é substantivo, se é um advérbio, né? Ou subitamente, geralmente que a terminação mente associa um advérbio. Espiritualidade teria que ver lá direitinho no texto. Se tiver um artigo antes dele, um pronome, então pode ser substantivo. Então às vezes tem que olhar o que vem antes da palavra para você saber se é um substantivo. Se vier um artigo, o, as, os, se vier um pronome, sua, seus, um pronome, né? Pronome
pessoal. Então, para verificar essa classificação, eu teria que voltar lá no texto, certo? Eu não vou voltar no texto, mas essa questão aqui ela é falsa, né? Espiritualidade é substantivo lá no texto e subitamente é, no caso, um advérbio de modo, né? Então a pressão subiu subitamente, tá? Fica redundante, né? Mas subitamente, essa terminação mente indica, né, um advérbio. E aí a espiritualidade, você voltando lá no texto, você vai ver que tem um artigo antes da palavra espiritualidade que está especificando. Então espiritualidade lá no texto é um substantivo. Vamos para o item 4. O verbo reconheciam está na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. Para você saber se é pretérito imperfeito ou indicativo, você teria que saber as terminações do pretérito imperfeito, do modo indicativo. As terminações são VA, pode ser VA ou VE do verbo. Ou então pode ser o IA, terminação IA e terminação IE. Então essas aqui são as terminações do pretérito imperfeito do indicativo. Então perceba que aqui, ó, reconheciam. Então isso aqui caracteriza esse modo aqui, pretérito imperfeito. Terminação ou essa, né? Tem a terminação, por exemplo, do pretérito mais que perfeito, que é o RA. Então RA, né, geralmente é o mais que perfeito, certo? Então esses são os tempos verbais. Teria que fixar, né, essas terminações, e aí para poder responder. Então o gabarito dessa questão é a letra C, certo? Então vamos seguindo aí. Questão 4. Considere o seguinte trecho: o ver se subordina ao fazer. Isso é necessário. Mas, olha o mas. Você tem que gravar isso aí, viu? Mas, conjunção adversativa é quando você fala algo positivo antes ou depois, algo negativo depois positivo, ou então algo positivo e depois negativo. É uma conjunção de adversidade. Então, mas, ele falou, mas o ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. O termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo e sentido por qual outra conjunção? Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, entretanto, no obstante, contudo, todavia. Então todas essas aí são adversativas. Então aqui ele colocou por conseguinte, por enquanto, embora, contudo, visto que. Então ó, o contudo você pode substituir pelo mas, porque as conjunções adversativas é mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, todavia. Então todas essas aí são conjunções adversativas. Essas outras aqui são conjunções, mas tem outras classificações. Por exemplo, embora é uma conjunção concessiva, tem valor totalmente diferente de mais, né? Então essas outras conjunções aqui teria que dar uma estudada, mas a banca não cobra muito, né? Geralmente ela gosta mesmo das conjunções adversativas. Ela sempre pede para você substituir uma pela outra, né? Para você saber quais são as conjunções adversativas e poder fazer a substituição. Então vamos dar uma olhadinha na questão 5. É sobre vírgula. Julgue os itens a seguir. Ele fala, manteria, ele está afirmando, ó, manteria a correção, ele está afirmando. Se suprimisse a vírgula depois do vocábulo floridos, podendo a oração ser reescrita da seguinte maneira, né? Está no texto lá. Ele fala, quando vejo os ipês floridos, então aqui tinha uma vírgula, ele tirou, ó. Sinto-me como Moisés diante da sarca ardente.
Então, ele está falando que se tirar essa vírgula aqui, que vai manter a correção. E aí, vocês acham que é possível? Não é possível. Você sabe por quê? Quando vejo os IPs floridos, isso aqui é uma locução adverbial. Há uma locução adverbial de tempo, né? Então, quando ele vê os IPs floridos, então é longo. Ó, você vê quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então aqui, ó, a vírgula aqui é obrigatória. Não pode tirar essa vírgula aí, porque é uma locução adverbial de longa extensão. Então, toda locução que tenha mais de 3 palavras, a vírgula aí vai ser obrigada, porque ela está deslocada. Essa locução tinha que vir no final da oração e aí ele puxou para o início. Então, por exemplo, aqui o certo, como ela está deslocada, a forma direta seria assim: sinto-me como Moisés diante da sarca ardente quando vejo os IPs floridos. Então perceba que ele deslocou essa locução que era para vir no final da frase, ele deslocou para o início, né, da oração. Então tem a vírgula obrigatória. Toda vez que tiver mais de 3 palavras na locução, a vírgula é obrigatória. Então, como ele falou que vai manter corrigida a retirada da vírgula, o item é falso. Vamos para o item 2. Estaria comprometida. Aqui ele está falando que fica errado. Estaria comprometida a correção gramatical se suprimisse a vírgula logo após o vocábulo Zen budismo, na linha 39, podendo ser reescrita a oração na forma a seguir. Não sei se Cummings se inspirava no Zen budismo. Aqui tinha uma vírgula. Aqui tinha uma vírgula. Aí ele está falando, ó, se tirar essa vírgula, vai comprometer. Se tirar essa vírgula, vai comprometer. E aí você concorda com o que o autor está falando? Realmente, a vírgula antes da conjunção mas é obrigatória. Toda vez que você vê o mas dentro de uma oração, tem que vir uma vírgula antes dele. E não pode sair de forma alguma. Então, essa vírgula aqui é obrigatória e não pode retirar. Então, como ele falou que compromete se retirar, então o item está verdadeiro. Você concorda com o autor, o item é verdadeiro. Item 3. Estaria mantida a correção se suprimisse a vírgula depois do vocábulo olhos, podendo a oração ser reescrita da seguinte forma. Então aqui, ó, aqui tinha uma vírgula, tirou, né? Ele falou que estaria mantida a correção, né? Então vai manter, se tirar, não é isso? Então vamos ver. Isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. Veja que aqui, ó, essa vírgula aqui, ó, ela foi usada juntamente com essa, ó, ela foi usada, tem um par de vírgula, ela foi usada para isolar um termo aqui, ó, foi usada para dar uma explicação, né? Ele falou, isso é estranho, porque os olhos, aí vírgula, de todos os órgãos dos nossos sentidos, vírgula. Perceba que tem um termo aqui que ele usou para dar uma explicação, deixar mais claro. Então esse par de vírgula aqui, ó, ou você tira os dois, ou você não tira nenhum, porque você está usando para isolar um termo explicativo. Então perceba que se você tirar isso aqui, ó, vamos tirar isso de dentro, vamos ler a oração sem esse trecho que está entre as vírgulas para você ver, se não é realmente, isso é uma explicação. Isso é estranho porque os olhos são os de mais fácil compreensão científica. Percebeu que a oração principal continua fazendo sentido você retirando esse trecho que está entre vírgulas. Então você não pode tirar só uma vírgula. Você teria que tirar o par de vírgula completo. Então aqui, ao você tirar só uma vírgula, nesse caso que está isolando uma explicação, né? Ele está dando uma ênfase. Então vai comprometer a oração. Como ele falou que manteria a correção,
e o que ele falou está errado, vai comprometer. Então você discordou do autor, o item 3 é falso. Então teria que prestar atenção que isso aqui é um termo que está entre vírgulas, ele está dando uma justificada, né, uma explicação. Isso é estranho porque os olhos, vírgula, de todos os órgãos dos sentidos. Então ele está explicando um termo explicativo aí entre vírgula. Então não pode tirar, só funciona se você tirar o par de vírgula completo. Aí sim ficaria correto, mas tirando só um vai ficar prejudicado. E como ele falou que mantém a correção, o item está falso. Vamos para o item 4. O uso das vírgulas em mas, vírgula, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, vírgula, eles se transformam em órgão de prazer. Ele fala, justifica-se por apresentar elementos de enumeração. Então ele está falando que essas vírgulas aí foram usadas para separar uma enumeração. Enumeração é quando você cita várias coisas de um mesmo tema, né, em sequência. Por exemplo, você fala João comeu maçã, vírgula, comeu banana, vírgula, comeu melancia, vírgula, e dormiu. Então perceba que isso é enumeração. Você está enumerando uma série de coisas que ele fez. Aqui a gente não tem isso. Ele fala, mas, vírgula, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, vírgula, isso aqui é mais não vou falar que é uma explicação, mas é com uma ênfase. É uma ênfase, né? Mas, vírgula, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, vírgula. Perceba que se você tirar esse trecho que está entre vírgula e ler a oração você vai ver que vai continuar fazendo sentido. Mas eles se transformam em órgão de prazer. Então esse aqui, ó, essa parte aqui, ó, que está entre vírgula, seria uma ênfase. Então foi usado para dar uma ênfase, às vezes pode ser explicação, mas não é enumeração. Enumeração é quando você traz várias coisas em sequência, né? Você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez isso. Então uma vírgula em sequência para enumerar. Então, né? Então a questão 5 aí vai ser gabarito só a letra B, só o item 2 aqui que está certo. Vamos continuar. A questão aqui acerca do emprego da colocação pronominal. Essa questão aqui eu discordei de algumas coisas dela. A banca não alterou o gabarito, mas tem algumas coisas aí que eu discordei. Mas vamos analisar. Acerca de colocação pronominal, ele está falando aqui da posição de próclise, mesóclise e ênclise, né? São os pronomes átulos, né? Pode ser o li, o mi, o nos, vos, que vem antes do verbo, pode vir depois do verbo, ou pode vir no meio do verbo. Então vamos analisar aí cada um. Ele fala aqui, ó, estaria mantida a correção, ó. Então tem que focar nisso aqui. Ele tá falando que vai ficar correto. Se a oração, aí trouxe a oração, veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro, fosse reescrita, né? Então vai reescrever a oração agora. Então vamos ver logo aqui onde é que está o pronome ato. Na primeira oração, ó, o li aqui. Perceba que o li está antes do verbo. Perceba também que aqui nós temos uma palavra de atração, ó. Esse que aqui, ó, é uma palavra de atração, né? Às vezes tem palavra de atração negativa, que por exemplo pode vir falando de não, ninguém, nunca. Pode ter advérbio, ontem, às vezes, ou até outras conjunções, embora, né? Mas principalmente ele traz o que? Então perceba que tem uma palavra de atração. Toda vez que tem uma palavra de atração, o pronome aqui, ó, que no caso aqui é o li, essa posição de próclise, ela não pode ir para mesóclise, ou perdão, para ênclise. Então você não pode pegar esse pronome e passar para depois do verbo, porque a palavra atrativa aqui, ela vai segurar o pronome. Então ele tem que ficar nessa posição aí. Então vamos ver o que ele está sugerindo. Ele falou reescrita, né? Então vamos ler. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que causou-lhe. Olha, ele pegou o pronome ato e levou para depois do verbo.
E ele falou que estaria mantida a correção. Então ele falou que estaria mantida. Você concorda ou discorda do que ele está falando? Você tem que discordar, né? Porque se mudar vai ficar errado. Como o autor falou que vai manter a correção, essa mudança, então está errado. Então isso aí você não concordou com o que ele disse, você está errado então. Então realmente esse ler aqui não pode vir para a posição de ênfase. Ele tem que ficar junto aqui a palavra atrativa, que é o que? Na posição de próclise. Certo? A banca considerou esse item 1 como verdadeiro no gabarito, mas com certeza está errado. Item 2. A reescrita da oração. Ele trouxe a oração. Agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Aí ele fala, ó, manteria a correção. Manteria a correção se o termo se abrissem fosse substituído por abriram-se. Então ele pegou o pronome se e levou para depois do verbo. Estava na posição de próclise, ele levou para a posição de ênclise. Vamos ver se tem alguma palavra atrativa. Agora os olhos dos meus ouvidos acordaram, agora os olhos se abriram. Então aqui antes do se vem a palavra olhos. A palavra olhos não é atrativa. Então realmente você pode pegar esse pronome se e levar para depois do verbo. Então ele falou que manteria a correção. Então o item está verdadeiro. O item está verdadeiro. Vamos para o próximo. Ele fala, estaria comprometido, ó, a correção. Isso aqui você tem que circular para você não confundir na resposta sua. Isso aí quem está falando é o autor. Ele está falando, estaria comprometido a correção gramatical do texto e oração. Ela se calou esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, a posição de próclise antes do verbo, levantei. Fui à estante de livros e de lá retirei as odes elementares de Pablo Neruda, linha 1 a 3. Aí ele fala, esse termo se fosse reescrito e colocado, ela calou-se. Então aqui tem outro aqui também, né? Que está na posição de próclise. Então ele pegou e levou para depois do verbo. Então levou para depois do verbo. Esperando o meu diagnóstico. Eu levantei-me. Então pegou o me e levou para depois do verbo. Posição de ênclise, né? Ele está passando tudo para a posição de ênclise. A estante de livros e lá retirei. Tal. Então ele fez essa mudança. Estava na posição de próclise, levou a posição de ênclise. Então aí você vê, tem alguma palavra de atração que proíbe isso? Não tem. Então você pode fazer essa mudança, que não vai provocar prejuízo. Só que o autor falou lá em cima que compromete, que provoca prejuízo. Então você está discordando, né? Você concorda, você analisou que pode fazer a mudança, que não vai provocar erro. E o autor lá falou que compromete. Então sua opinião está diferente da do autor. Se está diferente, o item é falso. Vamos para o item 4. Estaria comprometido, de novo. Ó. Então ele está falando que não pode mudar, né? Vamos ver. Que vai ficar errado se mudar. A correção gramatical do texto. Se a oração, mas eles não recebam a palavra de atração, ou o pronome, ato, ou verbo. Aí ele está falando. Reconheceram, né? Ó, aqui está na posição de ênclise, né? Tá depois do verbo. Aí ele está falando a reescrita. Vamos ver agora a reescrita. Mas eles não reconheciam. Ó, ele pegou e passou a posição de próclise. A palavra de atração. E ele colocou reconheceram subitamente a partir do pão. Então ele fez essa mudança. Pegou o O que estava antes e levou para depois do verbo. Ele falou que se fizer essa mudança vai comprometer, ó. E aí você analisou. Essa mudança compromete ou não compromete? Compromete. Porque não pode fazer por causa da palavra de atração. Sua opinião é igual ao do autor? É.
Ele falou que compromete. Então, se você falou compromete, você analisou achando que compromete e ele falou que compromete, então você concordou com ele. Se você concordou, o item é verdadeiro. Item 5, ele fala: estaria mantida a correção se a oração ensinou-me, o pronome depois do verbo é a posição de encles. Ensinou-me a olhar para as coisas. Apontou-me, posição de encles, todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Fosse reescrita. Então perceba que os verbos aqui, ó, os pronomes vieram depois do verbo, na posição de encles. E ele está sugerindo, ele está falando na reescrita. Se fizesse a reescrita, segundo ele, na visão dele, vai ficar correto. Vamos ver. Ó, o mi. Ele pegou, trouxe o mi para antes do verbo, botando na posição de encles. Pegou, trouxe o mi para antes do verbo. Trouxe novamente aqui para antes do verbo. Tudo em posição de próclase. Então ele pegou o pronome lá, oblíquo, e trouxe para a posição de próclase. Aí ele falou que mantém correto. Então você vai analisar, pode fazer essa mudança que vai permanecer correto? Não, não pode fazer essa mudança. Por quê? Não se inicia um parágrafo ou até um período com pronome obliquado. Então o erro é esse, você não pode iniciar aqui, ó, ponto a seguir, ó, você não pode iniciar com pronome obliquado. Então ele falou que vai ficar correto, você discordou. Se você discordou dele, então é falso. Então nunca se começa uma oração com um pronome oblíquo ato. Então aqui o gabarito foi A1 e A4. Então o gabarito que na minha visão é a letra A banca trouxe a letra B. Ele trouxe o item 1, item 3 e item 4, mas com certeza ela não muda. Essa banca é uma banca nova aí no mercado e tem feito uma bagunça aí, questão mal elaborada, e às vezes tem que fazer recurso questionando, né, para eles anularem a prova, a questão, né. Então a primeira aqui não tem, ele falou que mantém correto, essa mudança não pode, né, porque tem pronome aqui, tem pronome de atração, aqui tem palavra de atração. Então foi uma confusão danada aí, certo? A questão 8 aqui, ela pede para marcar aqui a palavra que está em desacordo, ó, que está em desacordo com a norma padrão, né? Então o emprego da crase na palavra em destaque não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então tem que estudar a crase. Então quer saber onde é que tem uma crase que não pode ter. O gabarito aqui, a letra E. Veja que essa crase aqui ela não pode existir, ó, porque aqui tem um pronome. Esse pronome aqui é um pronome demonstrativo. Esse, essa, isto são pronomes demonstrativos. Então antes de pronome demonstrativo não pode ter crase. Então tem as regrinhas de crase, tem que dar uma estudada. Então antes de pronome demonstrativo, antes de verbo, antes de palavra masculina, né? Entre palavras repetidas, por exemplo, dia a dia, não pode ter crase. Então você tem que gravar isso. Antes de pronome de tratamento, né? Vossa Senhoria, você não pode colocar uma crase antes. Então existe essas regrinhas de crase proibida. Então tem que pegar e dar uma estudada nisso aí. A questão 9, ela traz um trecho de uma poesia, né? Aí vamos dar uma olhada. Ele fala: no trecho apresentado do poema acima, encontra-se uma construção poética em que se predomina a figura de linguagem. Então é figura de linguagem. Eu tenho que dar uma estudadinha nessas figuras de linguagem. Geralmente ele gosta muito da personificação, às vezes anáfora,
metáfora também ele gosta, né? Tem algumas que ele gosta. Né? Então vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Ele fala: hora absurda. O teu silêncio é um nau com todas as velas brandas. As brisas brincam na flâmula. Teu sorriso. Aí ele repete: e o teu sorriso, teu silêncio, e as escadas e as andas, um que me finge o mais alto e ao pé de qualquer paraíso. Aí ele quer saber qual é a figura de linguagem aqui. Olha, essas repetições aqui, ó, teu, a palavra silêncio, sorriso, ó, teu aqui, ó, repetindo para dar uma entonação no poema. Isso aqui é característico da figura de linguagem chamada de anáfora. Então, essa é uma característica. A anáfora pode repetir palavras, pode repetir letras para dar uma entonação no poema. Então, o poema você vai percebendo, você vai lendo, o som vai se repetindo. Então, isso é uma característica da anáfora. Então, vamos olhar aqui, questão 10. Julgue os itens abaixo quanto à grafia das palavras. Essa questão aqui eles anularam. Perdão, essa não anulou não. Foi uma questão anterior que eles anularam. Foi anulado, mas essa questão também era passível de ser anulada, viu? Eles cometeram algum equívoco aqui e eu vou falar para vocês o que é e se cair na prova, como é que vocês devem responder. Então vamos lá. Item 1. Em declarações cada vez mais duras, acusou o presidente do Fed de ser anti-americano. Então aqui ele quer saber se realmente tem hífen nessa palavra ou se não, se é junto ou se tem hífen. Esse prefixo anti, perceba que terminou em i. A palavra americano começou em a. Perceba que são vogais diferentes, então a gente pode juntar e ficar uma só. Então esse hífen aqui, ó, está incorreto, viu? Anti aqui só teria if se a palavra seguinte começasse em i. Então são vogais iguais, então bota o if. Por exemplo, anti-inflamatório, micro-ondas. Terminou na mesma vogal que começou com a mesma, ou terminou com a mesma consoante que começou, tem esse if. Então esse aqui está errado porque não tem if. Anti-americano é junto. Item 2. O concreto que forma o teto semi-esférico. Prefixo semi terminou em vogal i, esférico começou em vogal e. Vogais diferentes você vai juntar. Então não tem hífen. Falso. Terceiro. Há 7 empresas brasileiras do setor de autopeça. Auto terminou em o, peça começou em p. Então são diferentes. Então pode juntar. É diferente, junta. Se for igual, separa. São várias regrinhas, né? Então às vezes tem prefixo que vocês sabem, já vendo o prefixo, você sabe que é obrigado a ter if. O prefixo vice-prefeito, né? Começou com vice, tem que ter prefixo. O outro pós, começou com o prefixo pós, tem que ter o hífen. Tem que ter o hífen. Então tem prefixo que obriga a ter o hífen, independente se termina ou começa com a mesma vogal ou consoante. Então tem que dar uma olhada nessas regrinhas, porque, né, cai e vai cair na sua prova. Item 4. Esse item 4 eu vou até colocar, eu considero como verdadeiro, e você também vai levar essa ideia para a prova. O que acontece? Em provas anteriores eles anularam as questões desse tipo. Você está vendo esse aqui, ó. A dúvida é: isso aqui é uma quebra de linha? Quer dizer, você vinha escrevendo a palavra, aí passou para outra linha, você bota um tracinho. Ou isso aqui é um hífen, né? Isso aqui é uma quebra de linha ou é um hífen? A dúvida é essa. A banca considerou isso aqui como um hífen mesmo, realmente a palavra tem hífen, e você tem que levar isso para a prova. A palavra tem hífen aqui, não é uma quebra de linha. Terminou a linha, passa para outra, você bota esse tracinho aí. Não é quebra de linha. Ele considerou como hífen, você leva como hífen. Se de repente o gabarito for diferente, a gente tem a opção de entrar com recurso.
Porque o certo aqui, para essa palavra ser hífen, ó, teria que vir um tracinho aqui também, ó. Aí sim, aí eu tenho certeza que é um hífen, não é quebra de palavra. Mas a banca não considerou, ela considerou como certo, então você leva a prova isso. Se cair desse tipo aqui, você já olha, não, realmente é hífen isso aí, você considera como hífen. Então isso se analisa como hífen. Então aqui ele fala, item 4, é necessário compreender os principais conceitos chaves. São palavras independentes, ó, conceitos chaves. Essas palavras aqui, ó, quando vem duas palavras independentes, são palavras que existem no nosso vocabulário, no dicionário, né? Então realmente tem que ter hífen, conceitos chaves, como se chaves aqui tivesse especificando qual é o tipo de conceito. Então realmente tem que ter hífen, viu? Vamos por 5. As cidades afetadas pela chuva utilizaram carros cisterna para suprir necessidade. De novo, carros e cisterna são palavras independentes no nosso dicionário. Eles são, na verdade, existem. Não é que não estou falando aqui de um prefixo, por exemplo, ante é um prefixo, semi é um prefixo. Não, carros aqui a palavra não é prefixo. Carros é uma palavra que existe, é uma palavra independente. Então, carro cisterna. Então aqui cisterna está especificando o tipo de carro, entendeu? Por isso que tem que ter hífen. Mesmo que é terminando em S, começando em C, tem que ter, porque carros aqui, como eu falei, tem as regrinhas de hífen, tem que dar uma olhada. Então são palavras independentes, está usando o hífen justamente para especificar que tipo de conceito é esse, que tipo de carro é esse. Então a banca considerou o gabarito aqui como a letra C, certo? Vamos lá, vamos olhar aqui uma questão de conhecimento geral sobre a Bahia. A banca costuma cobrar bastante uma questãozinha, principalmente dessas guerras da Bahia. Vamos ver. Ele diz: a história da Bahia é circunscrita por uma série de conflitos sociais. Assim sendo, relacione corretamente as revoltas que marcaram a história da Bahia com as suas respectivas caracterizações. Então, ele colocou aqui no primeiro parte uma série de revoltas e colocou a caracterização para você associar. Item 1 está associado a qual letra? Aí você iria ver, no final você iria colocar aqui a sequência, né? Então vamos ler para a gente tentar ver cada uma. Então aqui a letra A ele colocou assim, vamos ver aqui, o que é isso aí, que essa aqui guerra é essa? Caracteriza como um movimento separatista, ó, movimento separatista, que teve uma ampla participação popular, sobretudo pela presença de escravos, mulatos, negros, livres. Nesse sentido, entre os principais objetivos do movimento centrava-se em tornar o Brasil independente, Brasil independente, a fim de se implantar um regime republicano, bem como alcançar os princípios de liberdade e igualdade, através da abolição da escravidão, Então aqui tem dois termos aqui que dá para a gente focar para descobrir que tipo de revolta foi esse, que tipo de movimento foi esse, separatista, tornar Brasil independente. Queria separar o Brasil de Portugal e lutava também para o fim da escravidão. Com certeza essa letra A está para conjuração baiana. Então é conjuração baiana ou então revolta dos alfaiates. Tem a ver com isso, separação de Brasil de Portugal, abolição da escravidão. Com certeza a única que falava disso é a conjuração baiana. Vamos para o próximo. Letra B. Caracteriza como um levante armado em defesa da formação de uma república na Bahia. República na Bahia. Contudo, não era um movimento separatista. Não era movimento separatista.
só queria uma república, como se fosse a Bahia independente, autônoma, independente financeiramente e administrativamente. Esse movimento restringiu-se apenas em Salvador, não se disseminando por outras partes da Bahia. Cabe ressaltar ainda que o Levante não intentava abolir, então ele não queria, ele não tratava de abolição da escravidão. Esse era um movimento que queria deixar a Bahia o quê? Independente administrativamente, é isso? Então, com certeza, essa letra B tem relação com a Sabinada. A Sabinada queria isso, ela queria tornar a Bahia independente, não queria separar a Bahia do resto do Brasil, mas queria uma Bahia independente. E ele não pregava fim de escravidão. Quem pregava fim de escravidão é a Conjuração Baiana e a Revolta dos Maleses, viu? Então vamos lá. Letra C. Foi um levante de Nargoso. Ao você viu Nargoso, você já associa a Malês. Islamizado na Bahia oitocentista, uma rebelião de escravos. Você viu rebelião de escravos, você associa a Malês, que ocorreu na região urbana de Salvador, que visava abolir a escravidão, você tá vendo? Ele visava abolir a escravidão das populações oriundas do continente africano. Além disso, o movimento pode ser lido como uma frente de resistência contra a Igreja Católica. A Igreja Católica naquela época queria impor a religião única e eles, os escravos, né, não queriam isso. Então, com certeza, a revolta dos maleses é aqui a letra C. Vamos para o próximo movimento. Movimento de caráter messiânico. Ó, messiânico, você já lembra de Antônio Conselheiro, que se apresentava como resistência às diversas opressões dos grandes proprietários rurais. Nesse sentido, ó, você ouviu fome, você lembra de Canudos. Seca, lembra de Canudos. Falta de assistência, violência, bem como o fanatismo religioso são alguns dos principais elementos que caracterizavam o conflito no interior da Bahia. Então, com certeza, falou em fome, objetivos, né, que lutava ali contra os proprietários rurais grandes, com certeza é Canudos. Então, letra D é Canudos. Então, vamos lá, ficou item 1, letra D. Item 1, letra D. Item 2, letra C. Item 2, letra... Então você já percebeu que você respondendo só duas, você já achou a resposta. Item 3, letra A. Letra A. Item 4, letra B. Então, às vezes, pessoal, vocês têm que analisar e ver onde é que você tem certeza que é a resposta. Não precisa, às vezes você está em dúvida, você pula. Porque às vezes você respondendo duas dessas perguntas, você consegue matar a questão. Viu? Vamos aqui dar uma olhada. As questões aqui sobre a Bahia, eles sempre já colocam uma questão assim sobre a Bahia. Ele diz, né, a 22, acerca dos aspectos geográficos da Bahia, julgue os itens. Aí ele fala, os rios São Francisco, Paraguaçu, Contra, Jequitinhonha, Jaguaribe e Jacuípe são o conjunto de rios que banham o estado da Bahia. Aí realmente teria que saber, né? Teria que saber um pouco da história da Bahia, né? Para ver esses rios. Então aqui ele sacaneou. Essa questão aqui tá errada, sabe por quê? Porque esse rio aqui, ó, não é da Bahia. Esse rio aqui é pro lado do Ceará. Então assim é questão difícil. Um item desse você tinha que pular e ir para os outros para tentar ver se matava a questão dos outros. Então aqui o rio Jaguaribe não banha a Bahia. Então tá errado por isso. Difícil, mas você ia fazer o quê? Se ficou na dúvida, você não responde. Vai pro outro, você tenta responder os outros e vai na questão para ver se consegue achar a resposta. Item 2. O recôncavo baiano é formado pelo relevo de chapada, em que as rochas são moderadamente fraturadas, baixa erosividade do solo, construindo-se uma grande e favorável recarga dessa recarga dos aquíferos. Essa aqui está falsa. Favorável. O primeiro tem mais planalto, né?
Bahia. Então, se tem planalto, tem grande erosividade do solo. Segundo, favorável a, no caso aqui é formação de aquífero, acúmulo de água, né? Não temos assim, não é essa característica. Então aqui, né, ou essa parte aqui de erosão aqui a gente poderia, né, focar nisso aqui como erro, baixa erosão. Item 3. O Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica são um conjunto de biomas que integra o estado da Bahia, em que o bioma da Mata Atlântica ocupa a faixa leste, que é próximo à região do litoral. Então esse aqui é o único item verdadeiro. Então realmente, né, a vegetação da Bahia é Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. São essas três vegetações. E a parte da Mata Atlântica está na faixa leste, lá próximo do litoral, viu? Próximo lá das praias, né? Então aqui o gabarito aqui vai ser a letra C. Era uma questão difícil, uma questão realmente complicadinha, né? Acredito que poucas pessoas acertaram. Então é isso, ficamos por aqui. Assista nossos vídeos. Sei que são vídeos, né? A ideia aqui é vocês conhecerem um pouco das questões da prova. Não dá pra gente estar trabalhando todos os assuntos, né? Mas a ideia é responder questões, vocês acharem o erro das questões, porque é muito importante responder as questões da banca, principalmente, porque só a teoria não vai funcionar. Você vai ter muita dificuldade quando chegar na hora da prova. Você vai saber o assunto, mas não vai saber nem o que a banca está perguntando. E às vezes ter dificuldade de encontrar o erro, né? Que a banca ela brinca com essas coisas, ela vai tirar, né, palavras de lugar, vai tentar inserir ali um termo errado. Então tem que treinar questões justamente para você chegar na hora da prova e olhar e já achar o erro. Então ficamos por aqui e até um próximo vídeo.